Hoje eu vou te contar como quando eu ainda era estagiário eu comecei a investir com 19 anos. Então fica no vídeo e acompanha comigo. Bom, para começar a contar um pouco da minha história como investidor, eu vou dar uma história breve sobre a minha vida. Eu venho de uma família de classe média ali, né? Eu sou da Grande Florianópolis, Santa Catarina, e o meu pai, ele sempre teve uma veia empreendedora. Ele sempre foi um cara que estava tentando inventar um negócio e coisas desse tipo. E eu acho que eu me inspirei muito nele. Eu sempre fui um cara que gostou muito de negócio, de empreendedorismo. E aí eu entrei na faculdade com os meus 17 anos. Eu me formei em redes de computadores. E enquanto eu fazia faculdade, eu comecei a estagiar numa empresa de TI. E lá eu tinha um networking muito legal, porque eram pessoas mais velhas e que transmitiam muito conhecimento. Eles falavam um pouco de investimento, falavam de viagens, falavam de experiências de vida. Isso tudo agregou muito na minha vida e na minha forma de ver o mundo. Tanto que, além de investimentos, que foi um insight que eu tive dentro daquela empresa, eu decidi fazer um intercâmbio depois que eu me formei. Eu fui morar na Irlanda por 2 anos. E então foram insights que eu tive lá dentro que foram essenciais para a minha vida até o momento. Então eu era estagiário, eu ouvi eles comentando sobre investimentos, mas eu não entendia muito, até que então eu decidi pesquisar. Eu comecei a pesquisar na internet como eu podia investir, o que eu precisava fazer. E eu comecei a encontrar na internet muito conteúdo de qualidade e também comecei a consumir alguns livros, até que então eu decidi criar uma conta numa corretora e fiz meu primeiro investimento, que foi no Tesouro Selic, que é o mais clássico que todo mundo conhece. E foi assim que eu comecei. Então eu continuei estudando, continuei consumindo livros e comecei a investir também em outros produtos de renda fixa, como o CDB, o próprio Tesouro Pré-fixado e coisas desse tipo de renda fixa. Mas eu sempre fui um cara que gostava muito de evoluir, desenvolver, e eu sabia que eu tinha mais potencial, então eu continuei estudando, porque o meu objetivo era a Bolsa de Valores, era trabalhar com ações, era conhecer um pouco mais desse mercado. Então eu continuei estudando. Então eu comecei a investir em 2017, foi no final do ano mais ou menos. 3 meses depois eu comprei um fundo imobiliário no mercado variável, no caso na Bolsa de Valores. Eu ainda tenho esse fundo, ele ainda continua na minha carteira. Então desde então eu não parei mais de investir em ações. Eu tenho hoje basicamente a minha 80%, 90% da minha carteira hoje é composta de ações. E aí eu vario um pouco entre ações e fundos imobiliários. Então foi assim que eu fui compondo a minha carteira até ela chegar ao que ela é hoje. E aí então eu fui para a Europa, eu morei na Irlanda e lá eu tive contato com algumas pessoas que também eram no mercado financeiro, que conheciam um pouco mais desse mercado e tal. Então eu continuei estudando, continuei aprimorando meus conhecimentos sozinho e também com essas conversas que a gente acabava tendo de conversa de mercado. Então eu fui entendendo um pouco mais do mercado até que eu comecei também a investir em criptomoedas, comecei a comprar Bitcoin e também comecei a comprar ações no exterior. No caso, eu comecei a investir em ações da Bolsa Americana. Então, hoje, basicamente, a minha carteira ela é composta por todos esses produtos. Eu tenho ainda renda fixa, eu ainda consumo produtos como Tesouro, como CDB. Eu tenho minha carteira em ações brasileiras e também tenho a minha carteira em ações americanas. E todos esses anos, já fazem aproximadamente 4 anos que eu estou investindo, foi sempre um estudo constante. Eu sempre fui estudando um pouco as empresas no qual eu queria investir e acompanhando também o cenário econômico do nosso país e também do mercado, do cenário econômico exterior, acompanhando bastante conteúdo, bastante informação sobre isso.
para me manter atualizado e investir com consciência. Saber o que eu estou comprando, saber por que eu estou comprando, isso é essencial, porque todo investimento acho que tem que ter um objetivo por trás. E eu sempre acreditei nisso e sempre coloquei um objetivo nos meus investimentos. Né? Já teve alguns casos que eu vendi ações, já teve casos que eu nunca vendi, como o fundo imobiliário que eu ainda mantenho em carteira. Então, tudo partindo de uma estratégia que eu acabei desenvolvendo, óbvio. E assim, se eu pudesse hoje dar uma dica para uma pessoa, eu diria para ela começar a investir. É um grande passo, é um passo também necessário, dado as situações que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? O mercado ele anda muito incerto, tanto o mercado nacional como o mercado internacional, e é importante que você se prepare para o futuro. Eu acho que hoje é muito complicado você deixar o seu futuro à mercê de algo incerto, à mercê, sei lá, de um governo ou qualquer coisa desse tipo. Então, investir é um passo importante para você já se preparar para o seu futuro e também aumentar o seu patrimônio, te aumentar a sua liberdade, aumentar a chance de você talvez não precisar mais trabalhar. Isso que é hoje o meu objetivo e que eu acho que é muito bacana. Chegar num ponto onde eu trabalho porque eu quero, ou se eu quiser eu posso investir tempo para minha família. E é aquilo que a gente sempre ouve, que o tempo é o nosso maior bem. E no caso, investindo, você vai estar comprando tempo, você vai estar comprando um tempo futuro, que talvez se você não investisse, você teria que acabar dedicando, trabalhando em algo que talvez você nem goste de fazer. E uma pergunta extremamente comum que eu recebo assim, como que eu começo a investir? E esse passo... E assim, para começar a investir, é essencial que você tenha assim, conhecimento, que você adquira algum certo conhecimento. E hoje tem muito conteúdo de qualidade na internet, gratuito, que pode te dar um caminho bacana por onde começar, como fazer. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo de como investir na prática, entrando numa corretora, mostrando ali como é que compra, quais são os tipos de investimento, deixe um comentário aqui embaixo, que se tiver um número considerável de comentários, eu posso fazer esse vídeo para vocês e até recomendar alguma corretora que eu uso e dar minha opinião sobre investimentos que valem a pena fazer e baseado na nossa situação atual. E acho que pode ser interessante para vocês. E assim, para quem está começando é importante mensurar o risco, né? É importante você definir o seu perfil como investidor, porque muita gente quer ganhar muito dinheiro na bolsa sem correr nenhum risco, e isso não existe. O retorno vai ser baseado no risco. Quanto mais risco você tomar, mais chance você tem de ganhar mais dinheiro. Porém, existem pessoas que preferem ter o seu sono guardado à noite, digamos assim, e preferem investimento sem risco. Um investimento no qual ela sabe o que ela vai ter quando ela dormiu e ela sabe o que ela vai ter no outro dia quando ela acordar. Então, esse perfil de investimento ele é importante para você entender que tipo de investidor é você, para entender que tipo de investimento você deve fazer e quais estratégias você deve tomar. Então essas são minhas dicas, eu contei um pouco da minha história, de como eu comecei a investir e também dei umas ideias. Eu acho que é fundamental o conhecimento e o perfil de investidor que você possui. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se você quer que eu faça aquele vídeo mostrando como investir, como fazer, também deixa o comentário, se inscreve no canal, deixa o like e é isso aí. Obrigado.